Veloci-Nerds! Então, como o Eduardo estava falando, infundadas essas teorias de conspiração. O canal tinha acabado, que não ia ter mais vídeo. Exatamente. Entendeu? Mas o foco de hoje, a gente tem a intenção de falar de algo que estava extremamente sendo esperado e foi lançado justamente no meio da CCXP, do primeiro para o segundo dia, salvo engano, né? Foi alguma coisa assim, acho que saiu na sexta-feira. Porque o stand da Marvel tava lá, a Disney tava lá, então tinha o stand da Marvel e eles lançaram o trailer. Exatamente, e aí lançaram o trailer de Vingadores 4, né? Que com o título que saiu, finalmente foi confirmado. Vingadores 4, né? O Avengers Endgame. Então vamos começar por aí. Vamos começar pelo título, exatamente. Que tradução foi essa? Infeliz. Eu não gostei. Infeliz. Velho, por que não botou logo jogo final, fim de jogo, alguma coisa do gênero? Então, rapaz, essa mania. Ultimato, de Endgame pra Ultimato? Então. Vamos lá. Enfim. A gente sabe que essa. Eu não consigo enxergar a relação. Mas... Essa tradução, ela é autorizada pela própria Marvel, né? Porque isso é divulgado, então a gente sabe que no final das contas vem tudo, é autorizado. É a divisão Marvel Brasil, digamos assim. De fato. Que chega-se a essa conclusão para colocar a tradução. Agora, Ultimato. Endgame, Ultimato, isso ainda não entrou na minha cabeça. Outra coisa que a gente pode comentar é já falar da relação dos irmãos Russo, porque isso é importante. Os irmãos Russo declararam que todas as teorias, porque Endgame foi uma das primeiras teorias de que o título seria, né? Até porque tem um quadrinho, apesar que possivelmente não está relacionado. Mas as pessoas cogitaram que o nome seria Endgame. É uma das apostas mais fortes, né? Isso, até porque tinha aquela frase que do todo mundo achava, Estranho, dizendo que eles agora estavam no fim do jogo, né? No Endgame. Então, os irmãos Russo afirmaram que os títulos, ninguém tinha acertado os títulos, que não era nada do que estava sendo aquela velha manha deles de ficar negando, porque sabe que alguém já acertou. Então, e aí a gente viu que era mentira. Exato. Se isso é mentira, outras coisas que eles disseram também pode ser. Porque eles disseram, por exemplo, que não ia ter viagem no tempo. E aí, os caras mentiram no título. Isso. Então, é aquela velha manha deles de tentar ficar subvertendo para tentar despistar todo mundo. Exato. Porque no final das contas, a gente vive uma época de especulação tão grande na internet para todos os assuntos, e para o mundo nerd não é diferente. E como a gente já tinha falado em outros vídeos, talvez o evento de maior expectativa da cultura nerd, e eu diria que vai até além da cultura nerd no planeta, é realmente Vingadores 4. De fato. Pro ano que vem. E aí, acho que por conta disso tudo, muita gente deve ter acertado várias coisas, mas eles estão falando o tempo inteiro, não, ninguém acertou nada. Pronto, primeira mentira caiu aí. O título foi acertado sim, porque foi um dos primeiros. E era a aposta que era mais recorrente e mais forte. Depois que eles falaram que não aceitou, foi que o pessoal veio com Vingadores Forever. Annihilation, né? Que é a aniquilação, tal, aquela coisa toda. Mas... então assim, a tentativa de despistar deles pode ter dado certo em algum momento, mas agora também foi um tiro no pé. Eu também acho. Aí ó, só um detalhe, o Endgame, não é? Eu dando uma olhada na internet, as expressões do xadrez em inglês eu não sei, mas o Endgame seria aí uma expressão, né, utilizada em xadrez que faz referência à etapa final do jogo, onde você estaria disposto inclusive a sacrificar algumas peças em busca da vitória. Vamos falar sobre isso. E aí, então, já reforça aquela ideia, né? O Capitão América fazendo aquelas despedidas, né? Eu tenho uma teoria, mas não envolve o Capitão América. Entendi. Vamos trabalhar. Vamos lá. O trailer teaser, na verdade, é um tira-gosto. Aliás, parabéns pra Marvel. Conseguiu revelar quase nada, mas o hype foi lá pra cima. Exatamente. Ele se tornou... Se você não ver, tem quase nada. Tem não. Quase nada. O que tem é o que estava sendo esperado. Tudo bem, apareceu o Homem-Formiga fora do Reino Quântico. Pronto, isso talvez tenha sido realmente de fato. Essa foi a surpresa. Porque o Tony Stark está no espaço. Eu fiquei surpreendido. O Tony Stark no espaço, beleza, todo mundo sabia, ele terminou em Titã. Sim. Aí o que fica meio assim, daqui a pouco você vai para sua teoria, mas o que fica meio assim no trailer é que parece que ele está sozinho na nave, mas a Nebula também tá num ambiente que você percebe que deve ser a mesma nave. Exato. Eles estavam os dois no mesmo planeta e ela chegou tocando terror e jogando a nave em cima do Thanos. Então a nave que ela chegou possivelmente está incapacitada para voltar. Sim. Né? Então possivelmente eles estão no mesmo. Viúva Negra
E o Capitão América, aquela conversa, tal, o Bruce Banner, a tela lá mostrando os desaparecidos, né? Então tá lá o próprio Scott Lang logo de cara, a Shuri tá lá também. A Shuri está lá. Que coisa que a gente ficava logo achando... no primeiro frame, assim, é rapidinho. Exato. Depois muda pro Homem-Aranha, mas logo a primeira, e foi uma surpresa pra mim. Foi também pra mim. Eu esperava que a Shuri estivesse... Porque agora abre um parênteses. Quem tá comandando o Wakanda? Eu achava que seria a Shuri. Então, a gente chegou a falar disso. Até porque ela já foi ela já vestiu o traje do Pantera. Sim. E ela, inclusive, era mais poderosa que o próprio T'Challa. Né? Porque ela... é inventora da tecnologia com todos os poderes do Pantera Negra. Exato. E a Shuri parece que virou pó. Tá, exatamente. Parece que virou pó. Vamos voltar para isso. Aí tá. E aí, só mais uma outra surpresa que a gente fala de novo. Não é surpresa, todo mundo esperava, mas que foi legal ver, foi o Jeremy Renner aparecendo lá como o Ronin, né? Ele finalmente. O gesto lá limpando a espada, né? De um jeito bem oriental mesmo, bem samurai. A cena, inclusive, é no Japão. Isso, são agentes da Yakuza, inclusive já tem teoria dizendo que ali já seriam os Skrulls. Então, a gente começa com aquela frase tocante do Tony Stark, lá no espaço, aparentemente sozinho, numa situação, relatando sua situação crítica. Isso. Né? Estava sem água já há 4 dias. Sem água e sem comida há 4 dias, e oxigênio. Mais ou menos o limite do corpo humano. Isso. E o oxigênio vai acabar na manhã. E ali... é interessante porque ele fala uma coisa, que o fim faz parte da jornada. Aquela frase que ele está dizendo para Pepper é uma frase, na verdade, para os fãs, dizendo justamente que este ciclo vai se fechar para começar uma nova. Exatamente. A gente já tinha falado disso, a troca de guarda, né, que possivelmente vai acontecer. Então, novos heróis chegando. Só que aí eu pensei no seguinte, os irmãos russos já tinham declarado antes que, quando eles falaram do filme Vingadores 4, que os Vingadores perceberiam quão frágil era a nossa realidade e quais sacrifícios, eles usam essa palavra sacrifício, né? Sacrifice, seriam necessários para mantê-la. E aí eu me dei conta do seguinte, essa fase do universo Marvel, esses 10 anos de filme, que aliás o logo, interessante, é o logo virando poeira também, iniciou justamente com o filme do Tony Stark, do Homem de Ferro, em 2008. De fato. Então eu acho que talvez seja já a mensagem dizendo, olha... se despeça, porque o encerramento pode ser, eu acho que não o Capitão, mas... eu diria que os dois, fora, talvez, então. Seria, eu acho que o Homem de Ferro. Eu acho que pode ser despedido o Tony Stark. Eu acho que ele não passa desse filme, não. Mas eu digo que são os dois. Pode ser. Eu digo que são os dois. Eu acredito que talvez seja o sacrifício dos dois, realmente, por toda a simbologia, né? Eu acho que ele vai ter que realmente fazer um grande sacrifício, porque se o plano for remontar a manopla para desfazer o que o Thanos fez, lembremos que a Joia da Alma exige um sacrifício. Sim. E talvez esse sacrifício seja justamente o Tony Stark. através do Tony. Stark. O Capitão, eu acho que o sacrifício do Capitão deve acontecer de forma mais heróica, até para fazer jus aos sacrifícios que ele costuma fazer nos quadrinhos. Eu particularmente espero, é só uma teoria, olha isso tudo que estão falando aqui, mas eu não mostra nada. Gostaria que ele tivesse um final feliz, voltasse no tempo e terminasse a vida dele ao lado lá da Peggy Carter. Seria interessante. E é uma coisa que é mostrada também no trailer, ele com um recorte de jornal, com a foto da Peggy numa bússola, que significa que ela é o norte do nosso Capitão América. Que negócio Exatamente, lindo. É lindo. Não, seria uma opção realmente interessante também. Seria nobre também. Um final feliz. E daria um final feliz. Eu acho que o final do Tony, eu já acho que vai ser um final... mais traumático. Traumático não, mas um sacrifício. Sacrifício mesmo. Alguém vai precisar morrer... pra resolver essa situação, e talvez seja... A gente sabe que ele não vai morrer ali. Uma deixa de que... A gente sabe, ele vai ser resgatado. Até porque tem as vazamentos das imagens de filmagem dizendo que mostra ele lá na Batalha de Nova York, com a roupa da SHIELD, inclusive, cabelo diferente, né? Porque aquela imagem ali é dias depois da Batalha de Titã. Então, aí já teve gente falando que na verdade aquilo ali seria já a cena final do filme. Eu acho meio eu também acho que ali tá bem no começo. Eu acho que vai mostrar aquilo ali, ele vai ser resgatado, depois o filme vai dar um salto. Porque eu acho que vai ter aquele gap de 5 anos. Muita gente fala 5 anos, né? Falamos do Ronin, né? Finalmente apresentado. Então pronto, o Ronin. Não é todo mundo foi
um susto tremendo, né? Que todo o material promocional do Vingadores Guerra Infinita, nada de Jeremy Renner aparecendo. Nada, absolutamente nada. Até o Wong aparecia no Pois é, e tome a data se aproximando do lançamento do filme, nada do Jeremy Renner, nada do Gavião, né? E aí, de repente, realmente se confirmou, o filme passa inteiro e nada dele aparecendo. De fato. A gente vem ter uma explicação mais sólida no Homem-Formiga 2. Não, minto, o próprio Guerra Infinita fala disso, né? Acho que é até a Viúva Negra que faz uma menção, falando que o Clint Barton estava com a família. Ah, sim. E o Scott Lang também estava lá em prisão domiciliar, tudo por conta do Guerra Civil. Exatamente. Aquela infelicidade. Inclusive, nos quadrinhos, é após a Guerra Civil que ele assume a identidade Ronin. Isso. Então estaria aí referenciado, bem referenciado. Exato. Que é uma fase que ele deixa de usar o arco e flecha. Isso. E passa a utilizar justamente espadas, chaco, outras armas. E aí a gente vê realmente, tem um corpo caído ali, aí eu já vi gente dizendo que ali seria realmente Yakuza, eu né? acho que sim. Faz sentido, ele tá no Japão, aquela sequência no Japão. Parece que de fato a Viúva Negra tá na mesma cena que ele. Tá, eu acho porque que ela tá chovendo, ela tá com guarda-chuva. Eu acho que ela estaria ali justamente para recrutá-lo. Isso, exatamente, faz sentido. Vai ter que reunir um time. Isso. Qual seria a explicação para ele ter se tornado Ronin neste caso? Possivelmente ele perdeu a família. Né? Exatamente. No estalar de dedos do Thanos, a família dele foi perdida. Isso. Outra coisa que a gente vai, já que a gente falou de Thanos, o Thanos ele mostrado no trailer. Não só aparece. Ele aparece com a manopla. Uma manopla, exato. A manopla. Ou seja, ele está com a manopla. Exatamente. Sabemos que a manopla não perdeu todas as funcionalidades, porque depois do estalar de dedos, embora ela pareça destruída... Ele ainda conseguiu da linha. Exato, ele usou ali a joia do espaço. É. A questão é, quanto da manopla está funcional? Isso. Então alguns apostam que ela talvez não consiga mais canalizar toda a totalidade do poder, só uma fração. Porque que por si só já é um personagem muito perigoso. Exato, porque tem aquela, né, a imagem da armadura dele numa espécie de espantalho, fazendo referência inclusive aos quadrinhos. Que é no Desafio Infinito tem aquele espantalho e no final do filme Guerra Infinita também aparece. E aí realmente aparece a manopla, ele andando assim com a vegetação e tal, e aí não aparece ele inteiro, mas é a mão dele e a manopla. Uma coisa que você falou, e você já falou de Scott Lang, tem um detalhe interessante naquela cena do Scott Lang. Se vocês olharem e vocês prestarem atenção, na cena que ele aparece justamente conversando com o Capitão América, que pra mim, aquela parte que o Capitão fala do plano, eu acho que aquilo ali se passa depois do encontro com o Scott Lang. Já com o plano em andamento. Ele provavelmente encontra com o Scott Lang atualiza ele de algumas coisas, é um elemento a mais pra ele trabalhar e a partir dali ele elabora um plano. A meu ver, seria isso. Aquela cena tá deslocada. Ela foi botada no final, mas na verdade ela seria no início. E o furgão... É o furgão que está o miniaturizador quântico. Exatamente. O furgão é importantíssimo naquela cena. É o mesmo furgão Exato. que estava no filme do Homem-Formiga 2, o que miniaturizador quântico. Os Van Dyne desaparecem, né? A Van Dyne, o Hank Pym e tal, todo mundo desaparece. A Hope e o Hank. Exato. E é aquele furgão ali. Exatamente. Ele tá com aquele furgão. Então, como é que ele saiu de lá? Bom, de qualquer forma, ou ele saiu por ali mesmo. Isso. Inclusive... Ou ele voltou lá depois pra pegar, enfim, mas ele saiu. Outra tese que o pessoal fala, quer dizer, corrobora com isso, é que quando a viúva tá do lado do Tony Stark, eles parecem estar dentro de uma nave. Apesar que quando dá a panorâmica... do lado do Capitão. Perdão, do Capitão América. Tá. Quando dá panorâmica, mostra que a sede dos Vingadores, que eles estão na sede, mostra o Queen Jet. O Queen Jet está lá. Então alguns diziam que seria o Queen Jet. Há uma tese que dizem que pode não ser o Queen Jet, pode ser aquela nave do Homem-Formiga 2, a que ele usa para ir buscar a Vespa. Entendi. Eles poderiam estar utilizando ali justamente para utilizar o universo quântico. Seria uma tese. Ou o próprio Queen Jet. Eu acho difícil que seja o Queen Jet. Eu apostaria mais até na nave mesmo. Porque já é uma nave preparada para ir pro mundo quântico. O resgate do Tony, em termos de especulação, já tinha saído imagens da Pepper Potts, né? Que é com a armadura resgate. Com a armadura resgate. Tem gente apostando as fichas que vai ser o momento da aparição da Capitã Marvel. Eu acho que não vai ser a Capitã Marvel. Eu sei que tem muita gente falando isso por conta que é um evento cósmico, ele tá no espaço. Então, ela estaria vindo pra Terra e encontraria com ele eu acho que seria uma forçação de barra muito grande. Na vastidão do universo infinito, então. A mulher vai passar pela rota exatamente que o Tony Stark tá. Eu acho que não. Eu acho que é uma forçação de barra muito grande. Eu acho que faz mais sentido realmente a Pepper Potts ir, porque todo o sistema de Tony Stark integrado daquele jeito, com toda a inteligência artificial que ele criou,
a armadura resgate teria condições de buscar outra armadura. Mas aí eu acho que não é a armadura. Quem eu acho que vai viabilizar, eu acho que vai ser a Pepper. Mas eu acho que quem vai viabilizar lá é o Rocket, que nem aparece no trailer. Porque ele ficou na Terra. E ele não apareceu no trailer, de fato. Exato. Junto com a Pepper, que a gente já viu uma imagem vazada com a armadura resgate. Ele possivelmente tem alguma tecnologia para localizar a nave, porque o Tony tá na nave dos Guardiões. A Bena tá lá. Sim. Sim. E aí ele localizaria a nave e iria com ela pegar o Tony Stark. Eu acho que vai ser por aí. Sim, e um detalhe interessante é que o trailer ele realmente focou muito nos Vingadores originais. Sim. É bem verdade que a Nebula dá as caras e o Scott Lang também, mas veja que tem ali o Thor aparece, né, desolado, sentado. Inclusive ele aparece na mesma parede que é do laboratório onde está o Bruce Banner. Então, veja que realmente o trailer ele acabou mostrando realmente os Vingadores originais. Sim. Né, o Bruce Banner, o Capitão, a Viúva, o próprio Homem de Ferro, o Thor e o Gavião Arqueiro, mas que agora tá como um Oni, mas ele tá lá. E Nebula dá as caras rapidinho, mexendo em alguma coisa, possivelmente ela toca, então, ela toca aquela cena, tem aquela cena dela dentro de uma nave que a gente não sabe se é a mesma nave. E tem uma mão tocando em alguém sentado numa cadeira de piloto, que não dá pra ver se a pessoa que tá sentada é o Tony Stark, mas a mão é a dela. Isso, é a mão, dá pra ver. Aquela mão que toca é a dela. Então, é o que reforça a teoria de que o Tony não estaria sozinho na nave. Ele estaria com ela, ou quando a situação ficou crítica, talvez ela tenha se despedido dele ali e tenha ido para outro lugar. Lembremos que no quadrinho é ela que derrota o Thanos. Ela pega a manopla e ela derrota o Thanos justamente como uma vingança. É claro que ela vira um outro problema, ela na verdade se torna um inimigo pior que o Thanos depois, mas é ela que derrota o Thanos. Ele, na verdade ele dá um vacilo, né? Deixa a manopla lá e ela vai e pega. Enfim, veremos. Então, quem viver verá. Veremos. Um detalhe interessante também, que eu olhando, né, a gente se olhando na gravação, eu vi a estrela aqui do uniforme do Capitão. O uniforme que ele tá usando é o do Soldado Invernal. Exatamente, um uniforme que, diga-se passagem, tinha sido retido pelo governo americano. Isso. E o uniforme que ele tá usando está com a bandeira no braço. Aquele dos tracinhos assim e tal. O Capitão voltou a trabalhar para o governo. O que não me surpreende, porque numa situação de crise dessas, levando em consideração que o Nick Fury desapareceu e que o Tony Stark não estaria disponível. Exato. Nada melhor do que trazer um dos maiores estrategistas do mundo, que é o Capitão. Eu acredito que a SHIELD vai voltar e justamente ele seria um dos elementos. Porque bem ou mal a gente também não sabe o que aconteceu com o Thunderbolt Ross, né? De fato. Então, não aparece. Porque ele é o principal antagonista da presença do Capitão ali. De fato. Porque ele foi quem, no universo dos filmes, do MCU, ele é quem foi ali o perpetrador do Acordo de Sokovia e tal, e ele queria prender o Capitão. Isso, ele queria prender o Capitão a todo custo, porque seria o exemplo perfeito, né? Então é isso. Gente, obrigado por todo mundo que nos acompanhou até esse momento. Valeu aí, pessoal. Um grande abraço. Nos vemos aí na próxima semana. Grande abraço. Valeu, pessoal. Grande Bazigues pra vocês. Abração. Até.